Em pronunciamento, por meio de suas redes sociais, o general Paulo Chagas rebateu procuradores do Ministério Público lotados em Pernambuco, apontou valores do que qualificou como seita petista, criticou o senador petista Jacques Wagner e apontou planos estratégicos do Foro de São Paulo. Ouça as declarações do oficial. Ministério Público Federal de Pernambuco ataca o estadista Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Caros amigos, passados alguns poucos anos do fim da era pós-moral, representada pela hegemonia petista na vida nacional, assistimos à nova agressão dos inebriados da seita aos valores militares, desta vez por obra e graça de procuradores do Ministério Público Federal, lotados na capital pernambucana. Os pobres contaminados movem ação judicial para que o Ministério da Defesa altere o nome de um prédio residencial, edifício Marechal Castelo Branco, em construção pelo comando da 7ª Região Militar no Recife, certamente para outro qualquer que represente a essência de suas convicções ideológicas. Pautam o absurdo nas recomendações do relatório da Comissão Nacional da Verdade, que deveria chamar-se da calúnia, algo inútil e falso, porquanto é resultado de um trabalho baseado na ilegalidade e no sectarismo. Há algum tempo, escrevi para um petista em função de ministro da Defesa, Jacques Wagner, que a história militar brasileira é feita de valores perenes e imutáveis que, por serem assim, são cultuados e preservados pelos soldados do Brasil desde os Guararapes. Aquele ministro, quando governador da Bahia, coerente com os objetivos estratégicos do Foro de São Paulo, trocou o nome de uma escola, substituindo o nome de um general, antigo presidente da República, Emílio Garrastazu Médici, pelo de um fanático e sanguinário, Carlos Marighella, cujo ideário macabro, exportado na forma de mini-manual de guerrilha, levou inocentes à morte no Brasil e em muitas outras partes do mundo. Critérios moralmente inexplicáveis levaram Wagner a tomar aquela absurda decisão, incoerente com a lógica em qualquer tempo da história da humanidade. Nunca haverá perdão para um ato de tamanho desrespeito, pois agrediu moralmente a história, os valores e os personagens que fazem das Forças Armadas brasileiras as instituições mais respeitadas e prestigiadas pela sociedade a que servem. Quaisquer tentativas de mudá-los ou de desprestigiá-los, seja pela razão que for, tornam-se inócuas, inapropriadas e desrespeitosas. Inócuas porque jamais conseguirão dobrar a natureza dos soldados. Inapropriadas porque visam a objetivos ideológicos rejeitados pela nação e fora do contexto da natureza do homem brasileiro. E desrespeitosas porque desconsideram os valores inarredáveis que fazem admiradas em todo o mundo as Forças Armadas do Brasil. Os integrantes do Ministério Público Federal em Pernambuco, signatários deste despautério, perdem seu tempo e desperdiçam os escassos recursos públicos que pagam seus salários para, em tempos de pandemia, agir, como já disse, de forma inócua, inapropriada e desrespeitosa. Como diria o capitão Nascimento, não passarão. General Paulo Chagas. Obrigada, senhor presidente. Cumprimento o professor César Dario Mariano por sua explanação. Professor, um dos meus objetos de pesquisa na universidade é justamente a diferenciação, né, de atos de fala. Então, por exemplo, quando houve a Marcha da Maconha, o senhor vai se recordar, teve toda uma discussão para saber se a marcha em si seria uma incitação ao crime de tráfico, por exemplo, ou uma apologia do crime. E o Supremo se debruçou sobre a discussão e decidiu que a Marcha da Maconha, né, seria decorrência do direito fundamental à livre expressão, à manifestação e assim por diante. Ocorre que o mesmo Supremo Tribunal Federal, né, tem inviabilizado que as pessoas se manifestem. Então, eu queria ouvir do senhor, porque, vamos lá, uma coisa é alguém pegar em armas, alguém juntar um grupo para
invadir o Supremo, para invadir o Congresso, para fechar, por exemplo, a Assembleia Legislativa. Agora, o mesmo país que convive tranquilamente, né, com a defesa da descriminalização das drogas, da legalização das drogas, da legalização do aborto, há pensadores que defendem até legalizar o aborto tardio, ou seja, que são ideias, né, que agradam uma parcela da população, desagradam outra. Então, o mesmo Supremo que defende essas ideias todas, não admite que haja um grupo, ainda que pequeno, né, um grupo que eu tenho criticado, que entende, por exemplo, que o ideal seria ter uma intervenção, não é nem militar, hein? Porque quem olha no detalhe sabe que esse pequeno grupo não defende intervenção militar, eles são críticos dos militares. Mas uma intervenção popular, por exemplo, né? Se essas pessoas não estão fazendo nada de efetivo para impor esse seu pensamento, estão apenas se manifestando, é correto o Supremo chamar esta manifestação do pensamento, né, de uma manifestação antidemocrática? Como é que a gente pode conviver com um Supremo que elege o que é uma manifestação democrática e o que é uma manifestação antidemocrática, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que me preocupa, como consequência dessa movimentação toda do Supremo Tribunal Federal, é que nós acabemos por criar na população um temor de criticar, né? Se nós olharmos o nascedouro desse inquérito do Supremo, verificaremos não só que a revista Cruzoé foi censurada, mas que auditores que ousaram, né, dentro de um grupo de trabalho, investigar movimentações financeiras dos próprios ministros, foram alvo, no início desse inquérito, que procuradores da República, né, que ousaram, né, falar favoravelmente, por exemplo, ao impeachment do ministro A ou do ministro B, e impeachment é instrumento constitucional, também foram, de alguma maneira, ventilados nesse inquérito. Então, assim, começou assim, né, com os auditores, os procuradores, com a revista Cruzoé. E, de repente, pessoas que colocaram uma hashtag Supremo Tribunal Federal Vergonha Nacional passaram a sofrer buscas e apreensões. É compatível com o Supremo, que sempre defendeu liberdade de manifestação, utilizar toda a sua força, né, contra críticos, ainda que sejam críticos sem razão, ainda que sejam críticos contundentes, né? Então, eu queria perguntar para o senhor. O senhor fez uma ponderação com relação à petição da AGU. Eu li também a petição da AGU e eu interpretei, com todo respeito, de forma um pouco diferente da que o senhor abordou. O senhor disse que o AGU teria criticado, teria dito que não há uma norma para retirada de conteúdos. Pelo que eu entendi da peça, professor, foi o seguinte: ele reconhece a existência da norma para a retirada de conteúdo, mas não para a retirada do perfil. Ele diz o seguinte, que a análise para a retirada do conteúdo tem que ser feita a posteriori. Então, tem lá um conteúdo muito ofensivo, um conteúdo abusivo, um conteúdo ameaçador, né, de instigação, aí não só pode, como deve ser retirado. A crítica feita pela AGU, a ponderação, pelo menos eu entendi assim, é da retirada de perfis. Então, eu queria ouvir o senhor, né, não precisa falar sobre o caso concreto, mas o senhor entende que existe respaldo para retirar perfis de pessoas existentes, perfis... Vou fechar, presidente. Então, eu queria ouvi-lo sobre este ponto. Aí, a depender do número de colegas inscritos, eu vejo se eu posso fazer mais perguntas. Obrigada, presidente. Vamos, então, partir, acredito que eu esteja com a palavra. Vamos partir, então, para as indagações muito inteligentes da doutora Janaína, que eu admiro já há muito tempo, inclusive, já quando eu fiz o meu mestrado, fiz um pouquinho tarde, já estudava os textos da senhora, muito bem
escritos. Vamos falar da questão da marcha da maconha. Realmente os tempos mudaram. Lembra que eu falei do subjetivismo do intérprete? Nós tínhamos no Supremo Tribunal Federal, há anos atrás, ministros que tinham um outro ideal, uma outra ideologia. E a ideologia, ela marca a interpretação das normas. Tribunal de Justiça de São Paulo, nós temos desembargadores muito mais conservadores do que desembargadores progressistas. Se nós pegássemos aquela composição do Supremo Tribunal Federal, antes dessa, com certeza a marcha da maconha não teria sido liberada. Por quê? Por causa do subjetivismo da interpretação, do Dasein desses ministros. Hoje eles têm um Dasein totalmente diferenciado, eles fazem uma interpretação diferenciada. O que me chama a atenção, e a senhora colocou com muita clareza, é essa diferenciação que se faz de liberar a marcha para maconha, querendo ou não, tanto que esse dispositivo foi numa ação direta de inconstitucionalidade, 33, parágrafo 2º, salvo engano, que fala de induzir ao uso de drogas, ele foi interpretado, foi dada uma interpretação segundo a Constituição, para permitir esse tipo de situação. E, do outro lado, nós temos esse mesmo Supremo Tribunal Federal proibindo manifestações ditas como antidemocráticas. Eu vejo um problema realmente nessas duas interpretações, porque a interpretação é a mesma. A pessoa pode chegar no Supremo Tribunal Federal, desde que não esteja com armas, que não empregue violência, grave ameaça, pode. A pessoa até pode falar, olha, eu quero uma intervenção constitucional e fazer uma interpretação do artigo 144, de que seria o Exército a pessoa que poderia controlar uma situação desse tipo. É uma interpretação jurídica. O que não se pode pedir é uma intervenção pura e simples pela arma, que aí nós teríamos um golpe de Estado, uma revolução, a depender se nós vamos alterar ou não a Constituição. Mas esse tipo de manifestação é uma manifestação democrática, não vi problema nenhum. Talvez o que nós poderíamos, vai depender do intérprete, do subjetivismo do intérprete, foi aquele lançamento de fogos em cima do Supremo Tribunal Federal, que aquilo poderia ser interpretado como uma ameaça, né? Olha, tá vendo? Isso aí é algo simbólico, nós estamos dizendo que nós poderíamos metralhar ou explodir o Supremo Tribunal Federal. Isso pode ser interpretado nesse sentido, e como já disse, vai depender do subjetivismo do intérprete. Então eu acho, como a senhora, que houve essa dicotomia de interpretações entre a marcha da maconha e essas manifestações tidas como antidemocráticas, que no meu modo de ver, me perdoem, eu estou fazendo uma interpretação técnica, não houve nada de antidemocrático. Não houve violência, não houve grave ameaça, como eu disse, aquele episódio ali da questão dos fogos pode ser a exceção, e se as pessoas se quiserem se reunir sem armas para criticar, elas podem fazer. Né? Tem aquelas restrições da Constituição, que tem que avisar a autoridade, aquelas coisas todas, para não ter choques entre pessoas diferentes, isso não possa causar nenhum tipo de prejuízo a outras pessoas. Então, realmente, eu também concordo com a senhora que eu vejo essa divergência de interpretação. E por que será que isso aconteceu? Será que foi uma autoproteção do Supremo Tribunal Federal? O outro problema que eu vejo, e esses dias eu fiz até uma publicação sobre isso, porque pela hermenêutica moderna, nós não podemos partir de uma pré-compreensão. Porque toda vez que a gente parte de uma pré-compreensão sobre o tema, se a gente já tem uma pré-compreensão, uma compreensão, uma concepção do que nós vamos interpretar, a gente faz uma interpretação avessa, que a gente já sai da conclusão e fica tentando buscar normas e fatos para chegarmos aonde a gente quer. E não é assim que funciona. Nós temos que interpretar determinado fato de acordo com aquela norma, e a conclusão que nós vamos chegar, ela é desconhecida. Porque depois de nós utilizarmos todos os métodos de interpretação, sejam os métodos
mais conservadores, sejam os métodos mais modernos, a conclusão que nós vamos chegar é desconhecida. Nós não vamos saber qual é a